Milhões de brasileiros têm pets hoje em seus domicílios, mas quando essas fofuras se tornam problemas dentro das casas? Hoje vou ter uma conversa com Marcelo Medeiros, que é especialista em comportamento canino, para falar sobre soluções e benefícios do adestramento. Fica ligado aí comigo. O que fazer quando esse mesmo bichinho não tem limites, não se socializa com outros animais, ou até mesmo você não consegue deixar sozinho em casa? Ao meu lado, Marcelo Medeiros, que é especialista em comportamento canino. Marcelo, muito obrigado pela sua presença no programa Check-in, viu? Para começar, eu acho que a dúvida de qualquer telespectador, inclusive a minha, é entender o que é ser um especialista em comportamento canino e o que é o adestramento. Na verdade, o adestramento ele tem várias vertentes, né? Dentro dessas vertentes, existem adestramentos para cães de guarda, adestramento para cães de pastoreio, para cães de competição, e também existe a parte comportamental, que é a parte que a gente entra dentro dos problemas comportamentais que os cães vêm apresentando. A psicologia canina, né? Psicologia canina. Dentro desses comportamentos está envolvida a forma como o dono trata esse cachorro, a forma como ele foi educado, a forma como foi a criação desse cão. Então a gente tem que trabalhar paralelamente tanto o cachorro quanto o dono do cachorro. Muito provavelmente, aquele cachorro que não tem um limite, que não sabe se comportar ou tem educação, tem a ver também com a forma que o tutor cuida dele, né? Exatamente. Um adestramento é o inverso, na verdade, né? Você acaba adestrando o cachorro da sua forma, né, de como você gostaria que você seria tratado, né, dentro desse contexto, e aí acaba tendo vários problemas comportamentais. A gente pode fazer uma analogia com uma criança que o pai e a mãe não colocam limites? Sim, mais ou menos isso. E aí fica uma criança sem educação, sem limites, né? Que você não consegue ter rédeas. Sim, aí vai chegando uma certa idade e o controle vai ficando mais difícil, né? Porque ele já pegou vícios, né, Marcelo? E o cachorro foi a mesma coisa. Pois é, eu já vi vários casos, por exemplo, eu tenho um cachorro, por exemplo, que tem ansiedade por separação, resgatado. Uhum. E já vi outros casos também de tutores ter que devolver um cão ou outro pet porque não deu certo com o irmão pet, digamos assim. Para esse tipo de questão, entre outras, tem solução? Tem. Na verdade, você tem que preparar esse cachorro que está chegando para dentro da sua casa. É num ambiente novo, é uma rotina nova, são pessoas novas, então tem que estar preparando isso. Não é simplesmente você estar levando para esse local onde ele não conhece, tem outros cachorros ou um só, né? E aí você vai deixar ele ter a mesma rotina que aquele cachorro já está lá há 1 ano, 2 ou 3 anos. Tem que estar preparando todo esse contexto. Eu percebo que muita gente, quando adota um animal, adota meio que como um presente para si ou para o filho. Uhum. E quando ele não tem um preparo, ele não entende da psicologia do animal, ele se frustra porque não consegue, como você falou, preparar o ambiente para receber o cachorro e muitas vezes devolve o animal. É falta de informação, né, desse preparo, né, buscar um profissional dentro da área para poder fazer o que eu vou fazer agora com esse cachorro que está chegando no meu lar. Vai se adaptar na minha rotina de vida. Então eu tenho que estar preparando tudo isso. Para isso eu preciso de um auxílio de um profissional. E geralmente as pessoas não buscam esse auxílio e acabam fazendo da forma delas, que elas acham melhor, e aí acaba tendo esses problemas, ou de devolver o cachorro, ou de passar o cachorro para outra pessoa, e às vezes também acarretando um abandono. Muitas das vezes acarretando um abandono, que é muito triste. Sim, o cachorro passa a ser um estorvo dentro da família, né? Verdade. Verdade. A Dogs, ela é uma empresa que existe há mais de 8 anos, é uma empresa referência aqui no estado do Espírito Santo, que faz serviço de hospedagem, hotel e adestramento, não é isso? Sim, a gente trabalha com hospedagem, né, e o adestramento na parte comportamental. Então, às vezes vem cães pra gente e já sabem fazer os adestramentos, né, básicos, que são os comandos, senta, deita, da patinha, mas apresentam alguns problemas comportamentais, como ansiedade de separação, um cachorro medroso, um cachorro reativo com outros cães. Então a gente tem que entender como é que é o convívio desse cão dentro de casa, a forma que ele vive, como é que os donos educam ou se simplesmente são muito permissíveis com esse cão. Sim. E aí vem causando alguns problemas comportamentais. Eu tenho percebido que a rotina, né, assim como para o humano, para um cachorro é muito importante, né, Marcelo? Sim. O cachorro, as pessoas têm que entender
que você está lidando com o animal. Então ele tem um mundo dele, né? Não é diferente do nosso. A gente traz o cachorro para o nosso mundo, então o risco de você ter vários problemas é muito grande. Perfeito. E dentro da Dogs, qual é o trabalho que é realizado desde quando o animal vem para cá? Primeiramente, nós fazemos uma avaliação desse cão, né? A pessoa traz o cachorro aqui, a gente avalia não só o cachorro, como o dono. É primordial, né? A gente entender como é que é o dono, se é uma pessoa muito emotiva, né? Então é uma psicologia também. Você vai jogando as frustrações dele, para cima as expectativas, né? Então isso acarreta no problema. Então tem que trabalhar sempre os donos também, fazer com que os donos mudem a visão em relação àquele animal. Porque sempre o problema é voltado no cachorro. O cachorro apareceu com aquele problema, mas não. Tem um histórico atrás daquilo ali que vai acarretar naquele problema específico que está dando trabalho e está trazendo para Dogs para resolver. Perfeito. Eu acredito que existam sim as patologias, né, que são as enfermidades a serem tratadas, mas na maior parte dos casos o comportamento do animal é totalmente o reflexo do comportamento do dono sobre ele. Sim. Também falta muito aquela questão de passeio, a questão de uma qualidade de vida para o cão, né? Uma questão de exercício, de atividade para esse cachorro. Então, às vezes o cachorro fica muito ansioso, às vezes mora dentro do apartamento, não tem muito esse contato com a natureza. Então, isso vai acarretando os problemas também, problemas veterinários ou mais. Então, isso vai mudando o comportamento do cachorro. E dentro do serviço de hotel, o que você oferece para o pet? Olha, aqui no hotel nós trabalhamos assim na questão de avaliação, dependendo do tempo que o cachorro fica. Um exemplo, vai ficar um final de semana, 4 dias. Então a gente vai fazendo essa avaliação. Ele entra dentro da nossa rotina aqui. A rotina é dos nossos cães, dos cães que ficam em treinamento, e a mesma rotina para os cães hospedados também. Não basta ter um cachorro adestrado e você manter aquela rotina que você tinha anteriormente. Sim. Senão você vai ter problema e não vai resolver. É aquela questão que você ouça para resolver. Perfeito. Eu ouvi falar sobre place, eu acho que esse é o nome. E o que seria isso exatamente? O exercício do place é o exercício que nós trabalhamos muito a calma do cão, né? Trabalha muito com a mente dele. Às vezes cães muito ansiosos, cães com ansiedade de separação, cães muito agitados. Então a gente trabalha muito a calma, para que esse cão, dentro de uma casa, dentro de um ambiente que ele for, não seja aquele cachorro que fique dando trabalho, ou seja aquele cachorro que ninguém quer levar para lugar nenhum, né? Então você tem o teu cachorro, ele tem que ser uma companhia pro dia a dia, para você levar, ter prazer de levar o seu cão. Então o exercício do place trabalha muito isso, a calma quando você vai receber uma visita, ele ter controle dos estímulos dele dentro de situações onde tem muito movimento. Perfeito, gente. Para você que gostou desta entrevista, com certeza tem assunto aqui pro desenrolar do dia, tá? Entra no Instagram do Marcelo, faz a sua reserva. E para concluir, Marcelo, eu tô sabendo que você vai dar cursos e treinamentos, né, para quem tem empresas e precisam desse respaldo, desse suporte, até mesmo para poder saber lidar com os cães. A intenção para esse ano é a gente trabalhar com alguns cursos dentro da área de hospedagem, dentro da área de creche para monitores e também dog walker, né? Então tem muita gente precisando de informação e de um pouquinho mais de profissionalização dentro da área. Verdade, né? Porque tem afinidade com o animal, mas tem que ter o conhecimento para trabalhar na área, né? Exatamente, não basta só gostar, né? Marcelo, muito obrigado pela sua presença, viu? Espero que você volte outras vezes. Todo mundo sabe que o mundo pet é um mundo que eu amo. E fica aí ligado. Vamos começar mais um quadro Minuto Babados Capixabas. Vem comigo, acompanhar as fofocas. Vamos começar aí falando de um babado de Virgínia e Zé Felipe. Virgínia Fonseca ganhou de presente do seu marido Zé Felipe uma pulseira avaliada em mais de R$180 mil. O presente foi em comemoração a 2 anos de casados. Que babado, né, gente? Mudando de assunto, o Neymar e a sua irmã Rafaela tiveram sua rede social do Twitter invadida por hackers. E eles postaram muitas gracinhas no Twitter deles.
No Twitter de Rafaela, chegaram a postar assim: "Eu te amo, Bruna Marquezine". A Rafaela se pronunciou no seu Instagram contando que eles tiveram a rede social invadida e contando que era tudo mentira o que postaram. Quanto babado, né? E esse foi mais um quadro Minuto Babados Capixabas. Até semana que vem! Vai se maquiar, mas não sabe como escolher, colocar, aplicar o tom de base certa? Isso deve ser campeão de erro, né? Escolher o tom de base certo deve ser um desafio para muitas mulheres. E como é que nós fazemos? Primeiro, é preciso saber o subtom de pele. Você precisa saber da sua pele qual é o seu subtom. Eu sei que a princípio parece um pouco difícil, às vezes quase impossível, mas não é. Nós, como moramos num país tropical, então nós temos o fundo de pele amarelado, mas não todas as mulheres, tá? Algumas têm amarelado, outras têm um fundo de pele rosado, mas o mais comum é o fundo de pele amarelado. Então, quando você for à loja para adquirir a sua base, você precisa saber algumas dicas que são essenciais para você não sair da loja com a base errada. E quais são essas dicas, por favor? Quando você for à loja comprar a sua base, infelizmente a maioria das vendedoras não são maquiadoras e não sabem o tom de base certo para sua pele. Então você pode saber isso de forma muito simples. Quando você for comprar a sua base, você pode pegar aquela que você acha que se aproxima. Então você vai testar essa base no canto inferior do seu rosto, que é aqui próximo ao queixo. Você precisa testar apenas uma gotinha e esperar alguns minutos até que essa base seque. Como você vai saber se ela está certa ou errada? Se essa base ficar mais clara que o seu tom de pele, ela está errada. Se ela ficar mais escura que o seu tom de pele, ela também está errada. Agora, se ela igualar o seu tom de pele depois de sequinha, é porque você acertou o tom de base correto e você pode levar sem problemas nenhum. Existe alguma outra dica ou detalhe que devemos prestar atenção? Deve prestar atenção se você está bronzeada, porque com o passar do tempo, essa base ela vai mudar de cor. Gostou dessa dica? Entendeu como escolher o seu tom de base? Pois é isso aí. Fica mais uma dica de make com Duda explicada e até o próximo programa.